O meu nome é Tereza Aparecida Nascimento, tenho 76 anos e tô aqui, ó. Da minha infância que eu tenho bem lembrança da primeira casa que nós moramos aqui em São Paulo, né? E assim, de vez em quando eu ficava pensando, né? Que eu queria crescer para depois meu pai não me bater mais, porque meu pai, ele batia mesmo, né? Eu não costumo muito ficar pensando amanhã, depois. Para mim é tudo hoje, quando eu penso das coisas. E eu preservo muito as amizades das minhas amigas. Eu tenho, nossa, eu nem sei quantas colegas e amigas que eu tenho. Então, eu sempre, quando alguém fala que não acredita em Deus, eu falo, é só você olhar para o céu, para a terra, para o mar. Foi você, o homem, né, que pôs aquela água. Foi o homem que pôs esse céu, que fez a terra. É só você olhar. Da minha infância que eu tenho bem lembrança da primeira casa que nós moramos aqui em São Paulo, né? Que eu já vim do interior com 2 anos, né? Não me lembro de nada de lá. Mas daqui eu me lembro bem daí da Rua do Crucéu, que eu convivi assim há algum tempo, né? Aí. E brincava no quintal. Lembro que eu gostava de fazer comidinha, mas era de barro, né? Uma tigela velha que eu tinha, que a minha mãe tinha quebrado, e eu gostava de fazer a comidinha de barro mesmo, né? Na tigela. E uma vez eu saí procurando flor, não tinha esse cemitério ainda. E eu fui procurar flor e encontrei com uma amiguinha minha que morava na Rua do Crucéu mesmo, e nós fomos juntos, né? Procurar flor lá para aqueles lados. E não vi que estava formando uma tempestade, né? Na hora que eu cheguei, que eu fui chegando em casa, meu pai estava me esperando na rua. Já começou a me bater desde lá. E assim, de vez em quando eu ficava pensando, né? Que eu queria crescer para depois meu pai não me bater mais. Porque meu pai, ele batia mesmo, né? Então, eu queria crescer. Então, olha, a minha família, para falar a verdade, eu tive, assim, em muitos momentos, assim, com muito medo do meu pai. Meu pai era muito violento, né? Não só comigo, como com a minha mãe, com meus irmãos. Então eu tinha muito. E a minha mãe era muito pacífica. Então ela não reagia em nada. Eu lembro uma vez que meu pai pegou meu irmão mais novo, que não tinha nem voz, que ele estava afônico, pegou ele batendo nele, que, nossa, eu não sei como que ele não matou ele. A minha mãe só, para, João, para, João. Eu que entrei no meio, catei ele, levei umas cordadas do meu pai também, né? Então é isso. Aí, quando eu me casei, falei, meu Deus do céu, agora eu vou ficar livre, porque meu pai, até eu casada, com a minha filha já pequenininha, ele me bateu em mim. Então, você imagina, né? Então, eu pensava, né, de uma família, que a minha família não era uma família nota 10, não, porque a coitada da minha mãe era muito pacífica e meu pai era muito violento, então não dava para falar que era uma família 100%. Tive um namoradinho quando eu tinha, acho que uns 12 anos. Acho que eram uns 12 anos que eu tive um namoradinho. E ele era uma pessoa assim, da família negra. Ele não era negro assim. Ele era bem moreninho, mas ele não era negro total. Mas meu pai, ele tinha, não sei o que ele tinha, com um baiano e com para pessoas negras, né? E aí, quando meu pai me pegou, que eu estava na rua conversando, que eu era namoradinho de conversar. Não era namoradinho igual o dia de hoje, né? Os namorados como que são. Era namoradinho de conversar. E meu pai, quando me pegou eu ali conversando, não é bem conversando com ele, uma festinha que teve na casa da minha mãe, que meu pai que gostava, né, de fim de ano, assim, fazer as festinhas. Aí na hora que ele entrou lá dentro,
e bebeu um pouco e ficou meio alterado. Aí na hora que ele foi se despedir do meu pai falou para ele: quem que te convidou para você entrar aqui? Aí ele falou assim: foi o Dito, que era meu irmão. Meu irmão falou: não foi não, pai, foi a Tereza. Aí meu pai na cara dele fez assim: olha, Tereza, se eu te pegar você com esse negrinho, eu vou te dar uma surra em você e outra nele. Então aí eu fiquei assim, nossa, com um pouco de receio. Quando eu comecei a namorar meu marido, eu tinha 15 anos. E ele é bem moreno e de família de baiano. Aí a minha irmã mais velha, que hoje em dia ela é falecida, ela ficou morrendo de medo quando eu ia falar com meu pai desse meu namorado, que ele quase preto. E baiano, né? Meu pai ia. Nossa, meu pai gostou muito dele, meu pai já conhecia a família dele. E meu pai se deu muito bem com ele, né? Então, assim, eu comecei a namorar com ele já sério muito cedo, com 15 anos, com 19 anos eu casei. Então, não tive assim, na minha juventude e das minhas irmãs, nós era só dentro de casa, que nós não podíamos sair nem num bailinho ali pertinho de casa, se nós ia. Era durante o dia, mais ou menos. Começou a escurecer, nós tínhamos que estar em casa, né? Então, foi desse jeito. Não tive assim de criança ainda, eu brinquei bastante. Brinquei bastante na rua, mas juventude, eu não tive juventude nenhuma. O meu nome é Tereza Aparecida Nascimento, tenho 76 anos e estou aqui, ó. Quando eu conheci esse meu marido, eu tinha 15 anos e ele tinha 23 anos. Aí meu pai, ele não se opôs por ele ser baiano e ser bem escurinho, né? Ele não é de família negra, mas ele é o mais escuro dos irmãos. Então, meu pai não se opôs porque meu pai conhecia a família dele. Mas teve um desentendimento com ele, apesar dele gostar muito do meu pai. Uma vez, eu não sei, eu não estou lembrada agora o que foi que aconteceu, que ele não chamou meu pai na rua para querer brigar lá na rua, porque meu marido até hoje ele é meio briguento, né? E ele chamou meu pai lá na rua para me bater, para brigar com meu pai. Meu pai falou para ele: eu não vou brigar com você, seu moleque. Aí ele ficou bravo, mas passou tudo isso. E aí depois a gente se casou, né? Aí eu já tinha, acho que quase 20 anos quando eu casei, que nós namoramos mais de 4 anos. Então eu já tinha acho que se eu não tivesse 20 anos, estava perto. É sim, porque eu casei no último dia de dezembro, agora que eu estou lembrada, na passagem de ano, né? E aí foi em maio do ano seguinte que eu ia completar 20 anos, né? Então foi com 19 anos e meio, mais ou menos. Eu me casei no dia 31 de dezembro de 1966. E assim, os primeiros anos eu tive só problema por causa da família lá que tinha parente lá dele, lá que morava lá perto. Então assim nossa, eu sofri muito por causa da mulher. Mas assim com ele não, né? Com ele eu gostava muito dele. Nossa, eu amava muito ele mesmo. E aí eu tinha eu fui acho que depois de uns 2 anos que eu tive a minha filha, que eu só tenho ela, só tenho a minha filha única, né? Moramos já bastante tempo lá nessa casa, mas eu sempre com vontade de sair de lá, mas meu marido nunca achava que dava para sair, porque ele achava que não ia dar, que ele ia se enfiar em dívida, né? E aí, quando ele se aposentou, foi quando nós viemos para essa casa que eu estou até hoje, que já faz muitos anos também que eu estou aí. Eu não me lembro quanto tempo, mas já faz muitos anos, né? E graças a Deus nessa casa aí,
A gente vive... É lógico que de vez em quando a gente tem algum desentendimento, né? Mas não é nada grave, né? E eu falei que eu não me arrependi de me casar com ele, porque eu gostava muito dele e eu achava que se eu não me casasse com ele, eu ia ser muito infeliz, né? Porque eu não tinha casado com ele. E quando eu me casei com ele, que eu tinha um desejo mesmo de casar vestida de noiva, e me casei vestida de noiva, fui morar na casinha que era minha, né? E, nossa, foi tudo muito... eu fui muito feliz, assim. Tive só assim, depois de um tempo, não é que eu tive desentendimento, essa mulher dessa família aí dele aí que foi assim muito ruim para mim nos primeiros tempos, né? Mas aí, graças a Deus, nós conseguimos cercar lá e tudo ficou melhor. Então, eu tive uma única filha. Acho que Deus não quis me dar mais nenhum filho, porque eu queria ter tido outros filhos. Mas Deus acho que não quis mais, porque talvez eu não fosse aguentar se eu fosse passar por tudo que eu passei para ter essa minha filha, talvez eu não fosse aguentar mais. Eu passei muita coisa, quase que eu morri para me ter ela, mas pela graça de Deus eu tenho ela aí, ela já está com, acho que não sei se é 54 ou 55 anos que ela está, e ela também só tem uma única filha, mas essa minha filha é um tudo para mim e para o meu marido, né? Ela que socorre a gente que nem me leva 3 vezes por semana na clínica onde eu faço hemodiálise. Ela fica lá me esperando, ela é o tudo para mim. O meu marido que precisa de estar indo de cada tempos, né, no oftalmologista, porque ele tem glaucoma, tem que tratar, né? Então ela que leva. E agora ainda ela tem mais a sogra, né? Que a sogra vira e mexe também, ela está precisando levar a sogra nos médicos, né? E ela nossa, pela graça de Deus. Deus me deu uma única filha, mas que é um tudo para mim. Eu tenho muito que agradecer a Deus por toda a minha vida que tive, né? Até voltando atrás um pouquinho no meu casamento, o meu pai também ajudou a gente comprar umas coisinhas lá para fazer um bolinho, uns lanchinhos lá para os convidados que apareceram na minha casa, na casa deles, né? Dos meus pais. Então eu sou muito grata por tudo isso, né? O nascimento da minha filha me marcou muito, porque além de ser uma coisa muito sofrida para mim, porque, olha, eu fiquei uma semana, assim, querendo ser em trabalho de parto, quase em trabalho de parto, mas não era trabalho de parto. Eu ia para o hospital e voltava e não era a hora. E quando eu fui para o hospital, eu fiquei 2 dias lá, sofrendo as dores, sem dormir, sem comer, porque não dava nem para comer com aquelas dores, né? E os médicos, eu pedia pelo amor de Deus para os médicos me fazer uma cesárea, porque eu não ia ter esse parto normal, porque eu estava sentindo que não ia ser normal, né? E eu sei que depois de 2 dias, na última hora, veio acho que médica ou enfermeira, sei lá, eu que estava me examinando na hora, e correu e falou, vamos atender logo, fazer logo o parto dessa mulher que a criança está sofrendo já, que estava para morrer até a criança. E aí me levaram para uma sala e foi a hora que eu sofri mais, porque me fizeram um parto a fospe de sangue frio, não me deram anestesia nem nada, me machucou toda a menina, ela veio com o narizinho torto, a orelha toda inflamada, a testa. Olha, eu não sei como que ela não me mataram a criança. Então, eu não sei se por isso
eu não consegui mais engravidar, não sei se por causa de ter tirado assim a força, a minha filha, virou alguma coisa dentro de mim lá que eu não consegui mais engravidar, ou se foi Deus mesmo que não quis mais que eu tinha filho, porque sabia que eu não ia aguentar, eu não sei qual foi o motivo. E eu cheguei até a procurar, me informar, um lugar, né, que fizesse tratamento para engravidar, mas na hora que falou para mim mais ou menos qual era o tratamento, eu desisti, que eu falei, não, sofrer ainda numa hora de ter a criança, ainda vamos lá, mas sofrer para ainda engravidar não dá. Eu estou muito covarde em matéria de sentir dor. Então, mas aí quando nasceu a minha filha, nossa, na hora que me trouxeram ela para mim, porque só depois de 24 horas que eu tive ela, que me trouxeram ela para mim ver ela, né? E ela toda machucada do jeito que eu falei, né? Mas foi uma alegria, olha, não tem alegria mais emocionante do que a gente pegar o filho da gente nos braços, né? Depois que a gente acabou de ter ele. É muito emocionante. E a minha neta também, quando a minha neta nasceu, eu estava lá no hospital, né? E não sei se era a enfermeira, quem era, que veio com ela no colo, assim, enroladinha no cobertor, e me deu ela nos meus braços. Nossa, que emoção! Ainda mais que eu toda a vida gostei muito de criança, andava com criança, eu de mocinha, eu andava com criança para cima e para baixo, né? Então, quando eu tive as minhas, né? As minhas em termo, né? Porque a filha é uma só e a neta também uma só. Mas foi muito, muito emocionante, muito feliz, muito contente, né? De ter elas. Olha, eu vejo assim, que os filhos a gente tem logo enquanto que eles não ficam adolescentes, mas é nosso, né? Aí depois que já está adolescente, que já vai ficando com mais idade, aí é Deus que toma conta, né? Tenho uma única neta. Eu tenho uma vontade imensa de ver ela. Ela não vem quase na minha casa. Então, quando eu quero mesmo, que nem um dia desse, eu estava assim, nossa, eu deitava na cama de noite e ficava pensando, uma vontade de ver ela, não poder ir sozinha, né? Eu tenho que sempre ter alguém para sair comigo por causa desse problema de doença que apareceu em mim. Aí eu falei para o meu marido no dia seguinte, Alvino, olha, vamos comigo lá na casa da Rosana para me ver a Rafa, porque eu estou morrendo de saudade de ver ela. Ela não vem me ver, é eu que quero ver ela. Então eu tenho que ir lá ver ela. Primeira coisa, minha família. Sempre eu tive muita vontade de estar junto com a minha família, né? Mas agora você vê, pouca a minha família de irmã, só tenho uma, né? Mas os meus sobrinhos, a minha filha, minha neta, meu genro, assim, eu gosto muito. Também os meus vizinhos. Eu tenho uns vizinhos que, olha, maravilha. Maravilha de vizinhos, né? Então eu gosto de estar perto deles. A sogra da minha filha, que mora ali pertinho de mim, de vez em quando eu ligo para ela e falo assim, vem aqui para nós ter um dedo de prosa, para nós tomar um cafezinho, né? E ela vem lá. Aí eu convido a minha irmã também para ir lá na minha casa, porque a minha irmã também gosta muito dela, para a gente bater papo, né? E assim, a minha vida agora, a minha felicidade agora se resumiu nisso, né? Porque não tenho mais condições de sair para as reuniões que eu ia. Nossa, eu fui voluntária de um plantão telefônico, que é do Alanon. Há muitos anos eu fiquei voluntária mas o plantão que eu gostava, viu? O Alanon foi uma bênção na minha vida, por tudo, que nem, por exemplo, a primeira vez que eu
que eu entrei numa... A primeira vez quem me falou de Al-Anon foi essa irmã da minha comadre, que eu pensei que ela tinha ido várias vezes, né, na reunião. No fim, ela falou que tinha ido acho que 1 ou 2 vezes só. E ela falou do Al-Anon, e um dia que eu tinha passado muito mal, mas assim, sabe o que é muito mal? Por causa das bebedeiras do meu marido, né? Então, eu falei para ele no outro dia, olha, vamos comigo lá no médico, né? Que eu não estou nada bem, eu preciso de ir lá no médico. Aí ele foi comigo lá no médico, lá em Santana, era o médico. E na hora que nós ia voltando, eu falei para ele, vamos passar por aqui, que eu quero ver uma coisa. Aí nós passamos lá e era lá que eu queria ver. Era uma reunião de Al-Anon, era uma reunião pública que ia ter do Al-Anon no salão da igreja. Aí nós fomos na reunião e aí na hora que nós entramos lá e tudo, um membro que era membro do AA perguntou para mim, você é membro de AA? Eu falei, como AA? Ela falou, de Alcoólicos Anônimos. Eu falei, não, é o meu marido que bebe, porque eu não sabia como que era o programa, né? Nas primeiras reuniões de Al-Anon, ele foi comigo nas reuniões de AA. Mas depois ele desistiu, né? Ele não quis ir mais, mas eu continuei firme nas reuniões de Al-Anon. Nossa, mas como mudou a minha vida as reuniões de Al-Anon. Porque eu comecei a praticar o Al-Anon na minha vida, a ler as literaturas, comprei várias literaturas para me poder estar lendo, estar aplicando na minha vida o que eu lia. E aquilo lá foi uma bênção na minha vida, porque eu consegui fazer da minha vida uma família feliz, porque fora disso eu não tinha uma família feliz, porque ele saía para beber, eu não queria sair atrás, eu ficava em casa me remoendo de nervoso. Dentro do Al-Anon eu aprendi que muitas coisas, né, que eu apliquei na minha vida. Uma das coisas foi eu não ficar mais falando para ele, você para de beber, ou você não vai beber, ou jogar bebida fora, que isso não resolvia nada. Tinha que mudar minhas atitudes mesmo, né? E com a minha mudança de atitude, depois de algum tempo, ele parou de beber. E de vez em quando ele fala para mim assim, que ele não tem mais vontade de beber. Eu penso assim, só comigo, graças a Deus, né? Deus que conserve assim, né? Porque aí ele mesmo agora de vez em quando ele fala que se ele tivesse bebendo ele já tinha morrido, porque ele já tem outros problemas também de saúde, né? Já está com 83 anos, né? Então assim, o Al-Anon é um programa de vida para familiar de alcoólico. O familiar de alcoólico que entra dentro de uma reunião de Al-Anon e permanece e põe o programa em prática, com certeza a vida deles vai melhorar. Olha, conviver com um alcoólico é a coisa, acho que é a parte mais difícil que tem, porque geralmente a gente conhece uma família de alcoólico, por exemplo, se é o homem que bebe, é pela mulher, que a mulher fica que nem um trapo, eu não sei nem explicar, mas a convivência com o alcoólico é muito difícil. E se a gente soubesse disso, a gente agiria diferente mesmo, porque o alcoólico ele não tem culpa de ser um alcoólico, porque o alcoolismo é uma doença que não tem cura. Ela pode ser parada de beber, se o alcoólico quiser, né? Porque não adianta internação, não adianta xingar, brigar, não adianta fazer promessa, que o alcoólico não vai parar de beber, se ele não quiser. A maioria das vezes, o alcoólico só para de beber quando ele tem uma modificação no lar. Quando a mulher, por exemplo, se é o homem que bebe, quando a mulher consegue
ter uma modificação de atitude. E para a mulher ter essa modificação de atitude, ela tem que participar da reunião de Al-Anon, porque a convivência com o alcoólico sem um programa de vida é assustador. Porque o alcoólico um dia ele está bem, parece que ele nunca bebeu na vida, outro dia ele está parecendo um capeta, outro dia ele está parecendo um palhaço. Então, é várias modificações no alcoólico. E se a gente não souber ter essa convivência com ele, a gente vai ficar louca se a gente não tiver um programa de vida. A gente tem uma oração que a gente faz no começo e quando termina a reunião. É assim a oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Percebe que é uma oração tão curtinha, mas tão valiosa. Para mim, ela foi a minha salvação. E essa oração é que me faz eu conseguir me relaxar de quando eu estou muito nervosa com qualquer problema que há na minha vida. É essa oração que me faz. Eu faço ela diversas vezes, mas assim, concentrando ela na minha cabeça. E aí eu consigo ficar mais serena. Olha, ultimamente acho que é porque eu estou com 76 anos, doente, fazendo esse tratamento, né? Que é muita restrição esse tratamento. É lógico que eu não sigo ele à risca, né? Saio fora bastante vezes, né? Porque não pode comer muita coisa, não pode beber muita coisa, e nem beber quase, porque o líquido também tem que evitar muito. Então olha, difícil. Mas mesmo assim, o meu medo é de morrer, sabe por quê? Não é de morrer, lógico, morrer eu vou morrer mesmo. É deles me enterrarem viva, até eu tenho que dar umas instruções assim para meus parentes ainda que estão vivos, meus sobrinhos, tudo, para eles verificar quando eu morrer, verificar mesmo se eu estou morta. Porque já imaginou, Deus do livre e guarde, como eu já vi caso de pessoa que foi enterrada viva e quando eles forem tirar, tá lá virada, porque acordou depois de morta. Ave Maria, não quero nem pensar nisso. Então isso daí, se eu começo a pensar, principalmente à noite, eu fico até com batedeira no coração. Olha, acho que a decisão mais que eu tive que... Foi a venda da minha casa lá, onde eu morava, e comprar essa. Porque meu marido, ele não é uma pessoa decidida, né, de falar, vamos fazer. Eu falei para ele, Alvino, olha, eu vou procurar casa, a hora que eu encontrar uma casa no jeito, nós vamos sair daqui, porque eu não aguento mais morar aqui. Não pela minha casa, como eu já falei, eu gostava muito da minha casinha, mas pela situação que eu vivi lá. Olha, eu tenho amor mesmo pelos meus vizinhos, pela minha família. Nossa, eu sou uma pessoa assim, agora eu não sou tão dedicada, né, para minha família, porque eu também, como eu já falei, que eu não posso estar andando sozinha, né? Então mas eu sempre fui muito dedicada à minha família, sempre visitei meus vizinhos, que eu gosto demais dos meus vizinhos, né? E assim, no geral, eu tenho muito amor pela vida, pelas coisas, né, que acontecem na minha vida. Eu acho que é isso que é o amor, né? Olha, o meu arrependimento é de coisas assim que eu fiz, principalmente para minha mãe, que a minha mãe era uma bondade que não tinha limite. E às vezes, por qualquer pergunta que ela fazia para a gente eu respondia mal. Não é a gente, eu estou falando de mim, né? Eu respondia mal para ela. Como um dia, coitada, eu fiquei até com dó dela.
Depois, na hora eu me arrependi, né? E eu cheguei e ela fez, nossa, Tereza, que vestido bonito que você tá, é novo? Ai, mas eu respondi tão mal para ela e a minha filha estava junto. Ela era mocinha ainda, novinha. Ela fez, nossa, mãe, isso é jeito de responder para a avó? Aí eu falei, ai, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa, mãe. Me perdoa, mãe. Eu fiquei arrependida na hora, mas eu fiz e me arrependo até hoje. Só que não adianta eu ficar me arrependendo, coisa que já passou há tantos anos, quantos anos que já faz que a minha mãe é falecida, né? Então eu não adianta. Então, e uma coisa que eu aprendi também sobre o arrependimento, que quando me vem algum arrependimento na minha mente, que é para me falar, Deus, me perdoa, porque eu não consigo mais agora voltar atrás do que eu fiz, a pessoa já é falecida, né? Mas me perdoa, meu Deus, que eu seja merecedora desse perdão de Deus, né? Porque é coisa que deixa a gente muito acabada, a gente sentir arrependimento, né? E algumas outras coisinhas bobas, que nem eu tive uma amiga lá no plantão voluntário que eu fazia, né, do Alanon, que um dia, olha, eu não sei porque eu já andava meio irritada com ela de ver ela fazendo reclamação de algumas pessoas. E nesse dia uma pessoa estava lá consertando o telefone e ela veio reclamar de uma outra que tinha feito a faxina lá na sala onde que a gente ficava. E ela veio reclamar dessa pessoa, que essa pessoa não tinha feito direito, que ela... Ai, eu fiquei tão nervosa com ela, e essa pessoa arrumando o telefone ali, e eu ali com ela, que ela me falou, eu comecei a brigar com ela na frente, falei, como que você é mal agradecida, falei para ela, né? Mas brava, brava mesmo. Quando eu fico brava, a pessoa tem que sair de perto, viu? Aí eu saí embora. Desci lá para baixo, que era um prédio, era lá no alto que nós ficávamos, no 8º andar. Aí eu saí, né? Fiquei lá na... Aí a minha outra amiga que fazia plantão comigo, ela desceu também e foi atrás. Ela fez, nossa, o que deu em você para você falar desse jeito com a fulana? Aí eu falei, não. E agora, de uns tempos para cá, ela começou a me mandar mensagem no celular, né? Mensagens boas, né? Mensagens de agrado. Aí eu respondo para ela também, assim, com gratidão e com arrependimento de ter feito o que eu fiz para ela. Mas fazer o quê? Já não deu, não dá para me voltar atrás. É só tratar ela daqui para frente melhor, né? Em primeiro lugar, das minhas duas amigas, né? Uma é minha comadre agora e a outra é a irmã dela, né? Que desde criança que quando nós viemos morar aqui na rua Joarana, eu tinha 7 anos, a minha comadre tinha 6, a irmã dela tinha 5 e a minha irmã Odila, que faleceu depois de casada, mas ela tinha 4 anos. Então, foi as primeiras pessoas que nós vimos, que aqui não tinha nada, né? Não tinha quase casa nenhuma. E foi as primeiras crianças que eu e a minha irmã era criança também, que nós encontramos e começamos a já brincar na rua, que nós brincava na rua, que não tinha perigo naquela época, né? E na minha vida de adulta, assim, mais as pessoas, né, do Alanon, principalmente uma amiga que eu tenho que é lá do Tatuapé e uma amiga que mora aqui no Mandaqui. Essas duas, nossa senhora, são minhas excelentes amigas, né? São minhas amigas. E eu preservo muito as amizades das minhas amigas. Sabe, sempre a gente se conversa pelo celular, porque se ver é muito difícil, né? Então, agora. Mas a gente se conversa pelo celular. Eu tenho, nossa, eu nem sei quantas colegas e amigas que eu tenho. E eu preservo muito essas amizades. A doença que eu tenho
Praticamente eu que não dei ouvido para a minha doença. Eu sofro por precisar em 3 vezes por semana fazer hemodiálise. E a coitada da minha filha sofre por ela ter que levantar de madrugada 3 vezes por semana, levar eu na clínica, ficar lá me esperando, fora o serviço dela, fora médico que ela tem que levar eu de vez em quando, e o pai dela que ela tem que levar. Não dá para voltar atrás, porque agora, há pouco tempo atrás, que eu fui procurar de fazer, que eu tinha conversado com a minha filha, se ela concordasse de ser a doadora minha. E ela falou, se der tudo certo, a gente vai. Eu sou doadora. Mas era muito exame, pegar uma fila enorme que nós somos no hospital lá das clínicas, fila enorme, só para se informar. Aí depois o tanto de exame que eu e ela tinha que fazer. Ai, não, desisti. Falei, não, vou continuar com a hemodiálise mesmo e pronto. Ai, a solidão é de ficar sozinha, né? Mas assim, enquanto que eu tiver com meu marido ali junto comigo, nós não estamos, nós estamos separados de corpo só, mas nós se conversa, se dá, ele dorme num quartinho, eu durmo no outro, mas nós estamos juntos na mesma casa, então eu não estou sozinha de tudo. Mas assim, quando eu me vejo assim, chateada, aborrecida, com solidão de alguma coisa, eu sempre procuro alguém para me conversar, ou por telefone, ou assim com uma vizinha, ou que nem a sogra da minha filha. A sogra da minha filha agora está sendo minha companheirinha. A minha filha até fala que é a minha coleguinha, né? Ela fala assim, mãe, a senhora já brincou com a sua coleguinha hoje? Ela fala, né? É dessa forma que eu lido com a minha solidão. Eu não deixo ela me pegar eu de vez, não. Se ela me vir aqui pegar eu de vez, dou-lhe um pontapé e faço ela voar longe. Porque a maior realização foi o nascimento da minha filha. Nossa, acho que não teve alegria maior. Que nem quando eu me casei, eu fiquei muito feliz também, porque era o que eu queria, né? Mas o nascimento da minha filha foi a minha maior alegria. E a minha neta foi a minha segunda maior alegria. Fora, sim, os meus sobrinhos que foram nascendo. No mundo espiritual, eu acredito que deve de ter alguma coisa além do que a gente vê aqui, né? Mas eu sou católica, agora não frequento muito bem, porque nem sempre eu estou disposta, mas eu estando disposta de domingo de manhã, vou à missa ali perto da minha casa, na igreja. E assim, eu acredito que há alguma coisa além, né, dessa vida, porque não é possível que a gente morre e acabou tudo. Então eu acredito que haja alguma... Como que a gente tem sonho? Sonhar com as pessoas que faleceram? É porque deve de ter alguma coisa além mesmo disso daí, né? Ele deve ter alguma coisinha no ar aí que faz a gente sonhar a espiritualidade tá aí nesse meio aí. Deus não é uma criatura, né? É um ser, né? É a coisa mais preciosa que tem no mundo, porque se você começar a imaginar quem fez o céu, quem fez a terra, as estrelas, a lua, o sol, foi uma pessoa, um humano? Não foi, né? Foi uma coisa maior no mundo, que é o Deus. É o nosso Deus que nós acreditamos, né? Que eu acredito. Olha, sabe o que eu falo? Eu vou falar que eu falei até esses dias para minha neta, que é uma jovem, né? Falei para ela, filha, estuda, enquanto você puder estudar, para você ter assim um emprego, uma coisa melhor na vida. Porque eu não sabia disso, eu não sabia, quando eu era criança, eu não gostava de estudar. E ninguém me falou para mim, você tem que estudar para você ter um emprego melhor, né? Ninguém me falou.
E eu mesma nunca me interessei, né, de querer saber o porquê que as pessoas estudavam, né? Então, eu falo muito, não só para ela, como para qualquer jovem. Eu falo, ó, estuda, que você vai ter um emprego melhor na vida, vai ganhar um pouquinho, vai ter um emprego melhor sem muito esforço e vai ganhar um pouco melhor, porque sem estudo a pessoa é difícil conseguir alguma coisa. E é isso que eu falo. Eu tenho arrependimento de não ter de estudar, mas ninguém me falou a importância do estudo, né? Que alguém tivesse me falado, vamos supor, meu pai ou a minha mãe, coitada. A minha mãe não, nem falo que ela não tinha estudo nenhum, né? Mas meu pai, por exemplo, que ele um pouquinho de estudo ele teve e ele era uma pessoa inteligente, né? Então ele podia ter, ele podia, no caso, né, que meu pai ou alguém, meus tios, sei lá eu, falasse para mim, estuda, não é só até o quarto ano que tem que estudar mais para poder ter um emprego melhor, né? Mas ninguém me falou isso. E como eu não gostava de estudar, terminou o quarto ano, saí feliz, né? Recebi o diploma e pronto. Para falar a verdade, eu não estou muito feliz com com a minha velhice, não, ainda mais ficar velha, ainda doente do jeito que eu estou, com esse tratamento que é 3 vezes por semana sair para ir para a clínica. Ai, para mim está sendo muito ruim, muito terrível. Se eu tivesse ficado velha, mas sem doença, ainda talvez eu aceitasse melhor. Mas assim eu não é que eu não estou aceitando, não tem aceitar ou não aceitar. Você fica velho e pronto, né? Mas é muito ruim ficar velho. Nossa, eu não costumo muito ficar pensando amanhã, depois. Eu costumo que nem às vezes eu falo pro meu marido, vamos lá na casa da Edith, que é a irmã dele, vamos supor. Eu não vou, deixa para outro dia. Eu falei, Alvino, eu quero ir agora, é hoje. Para mim é tudo hoje quando eu penso das coisas. Eu não sou de ficar pensando de amanhã, depois, não. As coisas que eu penso, que eu tenho vontade, é agora, não é amanhã. Já estou com 76 anos, vou ficar pensando que amanhã ainda eu vou ficar bonita, jovem. Não vou mais. Uma liberdade que, se fosse no meu tempo de moça, que eu gostava, eu e as minhas irmãs, era de ir nos bailinhos nas casas. E nem isso nós não pudemos. Então, hoje em dia, para mim, a liberdade é o que o meu marido dá para mim. Eu podia sair, ir para as reuniões, eu podia ir em passeio, que às vezes alguém me proporciona um passeio e ele não se incomoda de eu ir. É isso para mim que é a liberdade hoje em dia. As minhas lições é de ser uma pessoa honesta, não querer passar em cima de ninguém, ser cumpridora dos deveres da gente, ou na vida de solteira, cumprir com os deveres da gente, quando a gente casa, cumprir com os deveres da gente. Tudo na vida a gente cumprir certinho com os deveres, não querer passar por cima de ninguém. É isso que eu acho que é importante na vida da gente. Tive uma viagem gostosa, não. Na ida foi gostosa, na volta que foi ruim. Né? A viagem entre si, mas o lugar onde que nós tivemos no norte, em Maceió, Alagoas, né, Maceió, foi muito gostoso. Nossa, as casas que nós somos, foi tudo muito boa. E as 2 vezes que eu fui para Porto Alegre, na casa de uma amiga que morou lá, aí agora ela já não mora mais aqui, ela mora em São Miguel. Não mora mais lá, mora em São Miguel. Então foi muito gostoso essas viagens. A minha mãe era nossa, acho que não tem uma pessoa melhor do que minha mãe no mundo. Pode existir outra igualzinha. Ela, melhor não tem. Então ela que foi, através da humildade dela,
ela deu esses valores para a gente de ser honesta, nunca fazer nada de mal para ninguém, né? Mas eu comprei o meu vestido de noiva, paguei ele em 8 vezes. Então eu tinha maior vontade, né, de me casar vestida de noiva e me realizei esse sonho, né? Foi até minha comadre que não era, eu tinha 19 anos, ela tinha 18 anos, ela que foi me vestir até, né? E a minha prima, que era cabeleireira, ela que me fez o penteado. Nossa, foi muito bom. Foi um momento assim inesquecível para mim, porque eu lembro direitinho como que foi, né? Eu entrando na igreja, tudo, né? Coragem, assim, em algumas vezes eu tive, que nem assim, bem lá atrás, ainda quando eu era ainda menina, ainda praticamente, tinha uma mulher que batia muito na filha dela. E uma vez eu pulei a cerca da casa da minha mãe para ir tirar a menina da mão dela, ela me deu até uma citada em mim. Ela batendo na filha dela, com a fivela no rosto da menina. Nossa Senhora, catei a menina assim, e uma vez foi o meu irmão, o mais novo, meu pai batendo nele, e a minha mãe só falando, para João, para, e ele não parava, eu que entrei, catei ele, o meu irmão da mão dele, e tomei também lá umas cordadas, né, em mim, porque é lógico que ele ficou louco de eu tirar o meu irmão da mão dele, né? Eu peço para Deus na hora e falo, Deus, me dá força, me dá coragem, me tira esse medo que eu tô. Olha, para mim encontrar a paz interior é engraçado, né? Que é em momentos mais que você tá assim, com uma situação meio estressante na tua vida, é que você encontra essa paz. Aí eu costumo ficar, principalmente assim na minha cama, eu rezando, fazendo as minhas orações e pedindo para Deus me tirar aquela coisa do meu ser, da minha mente, que me deixa eu em paz, tranquila, né? E vou fazendo oração e pedindo para Deus, né, que é o maior, né? Para Ele tirar aquilo da minha mente e me deixar eu em paz, tranquila. E essa oração da serenidade que me ajuda muito. Eu faço ela assim em seguida, mas assim, tentando firmar ela na minha cabeça. Aquelas palavras que falam, Deus, dai-me a serenidade, aquilo fala, a serenidade na cabeça, né? Assim que eu consigo ficar mais em paz. A vida vale a pena já pelo nascimento. Deus me deu a vida, né? Eu já sou grata pela vida. E sou grata, assim, por tudo também na minha vida. Quando era criança, brinquei bastante. Depois de jovem, eu não aproveitei. Eu aproveitei do que era na minha época, eu aproveitei. Ia nos bailinhos, nas casas de vizinho, assim, de tarde. Quando no anoitecer já tinha que estar em casa. Antes das 10 horas tinha que estar em casa. Mas eu aproveitei, né? Então, por tudo na minha vida, eu tive mais felicidade do que tristeza, né? Tive algumas tristezas também, mas eu tive mais felicidade. Então, eu sou grata, sim, pela vida, né? Pela vida, pelo dom que Deus me deu pela vida. O que eu mais posso falar? Que eu sou grata pela minha vida em primeiro lugar, pela vida da minha filha, da minha neta, né, do meu genro, dos meus irmãos todos que eu tive, né? Pela minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa muito bondosa, tenho muita saudade dela, né? Eu tenho saudade do tempo que eu era criança, né, de moça, de mocinha também, e pela vida em si, né, que, puxa vida, né, eu tive uma mocidade razoável, não era igual é hoje em dia, hoje em dia está muito avançada, né, mas eu tive uma mocidade assim, razoável.
Agora, o que eu tive de bom foi a infância mesmo, né? A infância, eu brinquei muito na rua. A morte dos meus irmãos, tudo me deixou eu muito abalada. Mas a morte dessa minha irmã me deixou eu arrasada. Nossa, eu não sei, eu fiquei tão acabada. Quando eu fiquei sabendo da morte dela, que eu ainda estava cuidando da minha neta lá, fazendo comida lá, lavando roupa, cuidando da minha neta. Eu tinha que levar minha neta na escolinha que ela estava. Olha, eu fiquei desorientada, sem saber o que fazer, de tanto assim. Fiquei mesmo numa tristeza imensa. E me demorou muito ainda para passar aquela tristeza. Agora eu lembro muito dela, mas eu já lembro assim, com saudade, é claro, né? Mas não aquela tristeza que eu tive de momento. Então dos meus irmãos, tudo que já se foram, eu tenho muita saudade deles, né? Porque fui uma irmã muito presente deles. Quer dizer, não é que eles eram presentes comigo, eu era presente deles, porque eu estava sempre na casa deles, visitando, né? E eles não era de ficar vindo muito, né? A gente fica, a gente fica velho, fica doente, não pode sair mais nada, não tem mais os irmãos da gente, não pode ter mais ninguém. Tenho saudade do tempo que esse meu irmão solteiro, que ficou, né, solteiro, na casa da minha mãe, que a gente ia lá, a gente ficava brincando, conversando, né? Então, por tudo eu tenho alegrias e tenho tristeza também, de saudades que eu tenho deles, né? Mas é isso daí. Não posso dizer que eu fui uma pessoa 100% feliz na minha vida até agora, que ninguém acha que é 100%, mas eu tive muitos momentos felizes e muitos momentos também de tristeza, né? Eu tenho certeza absoluta disso, que vamos É reencontrar porque não é possível que vai acabar tudo, que a gente não vê nada, né? Deus não fez o céu, a terra, a lua, o sol, as estrelas. Ele vai acabar com tudo o que ele fez e os humanos? Não, eu sempre, quando alguém fala que não acredita em Deus, eu falo, é só você olhar para o céu, para a terra, para o mar. Foi Deus que pôs aquela água, tudo lá. Não, foi vocês, o homem, né, que pôs aquela água. Foi Deus, o homem que pôs esse céu, que fez a terra. É só você olhar. Você vai saber que tem alguém tem um que é superior a nós, né?